Histórias assombradas. Minha sogra e minha mãe, as maledites da minha vida. Poxa, a mãe e a sogra? Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem com vocês? Joia! Sou eu de novo, a fulana do relato da lâmina. Ana, muito obrigada por esse espaço onde posso falar o que nunca tive coragem de contar. Como eu já falei em outros relatos, eu não tenho amigos. Hoje em dia é uma opção minha. Quando eu era criança, era imposição da minha mãe não ter amigas nem amigos. Eu acho que eu me acostumei. Então, é isso que eu ia falar. Será que é uma opção sua hoje ou é algo que ficou lá da infância? Né? Por ser proibida de ter amigos, era uma imposição não ter amigas nem amigos. Hoje em dia, não sei bem se acostumar ou, né, fica aquilo arraigado assim, né? Bom, continuando. Eu leio todos os comentários dos relatos que eu envio e vi que muitas pessoas ficaram se perguntando por que eu disse que a minha sogra foi uma maledite na minha vida. Hoje vocês vão descobrir. Ana, eu vou usar os mesmos nomes fictícios em todos os relatos para os assombrados poderem entender a minha história de vida. Eu sei que a minha vida é cheia de fatos intrigantes. Às vezes acho que vocês se perguntam como tanta coisa aconteceu comigo nesses meus 34 anos de vida. Eu também acho que já passei por tantas coisas. Me sinto uma senhora de 90 anos. Eu queria ter uma vida normal. Eu queria que tudo fosse diferente. Eu queria ser normal, viver coisas normais, mas parece que o destino tem outros planos para mim. Em 2013, o meu pai faleceu. Como já falei no relato, meu pai morreu em meu lugar. Minha mãe não falava comigo. Minha mãe não falava comigo e com a Maia, minha irmã do meio, porque a minha mãe sempre preferiu a Mel, a minha irmã mais velha. Todos se mudaram da casa que os meus pais compraram enquanto eram casados, e lá só ficou eu e Maia. Quando meu pai era vivo, eu só estudava enfermagem. Eu já tinha trabalhado em uma empresa antes e tinha colocado na justiça, pois essa empresa me pagava abaixo do salário mínimo. Eu tinha 24 anos, a Maia tinha 26 e trabalhava meio período. O meu pai nos ajudava financeiramente quando faltava alguma coisa. Meu pai nos ajudava financeiramente. Quando faltava alguma coisa, ele comprava. Ele ajudava a pagar as nossas contas. Eu e Maia nos sentíamos seguras. Quando meu pai morreu, tudo mudou. Eu e Maia começamos a procurar um emprego para mim, pois assim eu iria poder ajudar. Procurar um emprego para mim, pois assim eu ia poder ajudar. Meu pai faleceu em janeiro de 2013 e eu só consegui um emprego em dezembro do mesmo ano. Até conseguir esse emprego, nós duas passamos dificuldades. Às vezes não tínhamos o que comer. Nossa mãe não falava conosco. Nós não tínhamos a quem pedir. Em dezembro, eu comecei a trabalhar no comércio no centro da cidade, em uma loja. Foi quando as coisas começaram a melhorar. Não faltava nada na nossa casa. As contas estavam pagas. Estávamos felizes. Um dia, as vozes em minha cabeça me disseram: tudo vai dar errado. Você vai ser mãe adotiva de 4. O nome de um deles é fulano. Tudo vai passar. E eu não conseguia parar de pensar nisso. Foi quando eu resolvi escrever todos os sonhos, todas as visões e todas as coisas que as vozes me falavam, porque eu queria ter certeza que eu não era louca. A nossa mãe voltou a falar conosco. Ela sempre nos ligava e nos proibia de colocar cadeados nos portões, ou de trancar a porta da frente ou a de trás. Saíamos às 7 da manhã, ou saíamos às 7 da manhã e eu chegava primeiro, às 7 da noite. Saíamos às 7 da manhã e eu chegava primeiro. Às 7 da noite eu já estava em casa fazendo jantar e o almoço para levarmos para o trabalho no dia seguinte. Graças a Deus nunca fomos assaltadas ou alguém entrou na nossa casa. E assim foram se passando alguns meses. Em dezembro, na verdade acho que em março de 2014, eu conheci o Johnny.
Começamos a namorar, ele me levou para conhecer a mãe dele, que chamarei aqui de Lúcia. As vozes me falaram que ela não tinha gostado de mim, mas eu não acreditei, porque Lúcia me tratava tão bem. Johnny é 15 anos mais velho do que eu. Eu tinha 25 e ele 40. Ele tinha 4 filhos do primeiro casamento e o nome de um deles era Fulano. Eu lembrei que as vozes tinham dito que eu seria a mãe adotiva de 4 e o nome de um deles seria Fulano. Igualzinho ao que a voz me disse. Johnny já estava separado fazia uns 7 anos e tinha uns 2 anos que ele tinha voltado de Alagoas para esse estado do Nordeste onde moramos até hoje. Johnny estava morando com o filho mais velho, que vou chamar aqui de Tony, a mãe Lúcia e o pai, que chamarei de Marcos. Johnny sempre ia dormir na minha casa. A Maia sempre se deu bem com ele. Nessa época, ela já estava namorando o atual marido dela, que chamarei aqui de Breno. Os meses foram passando, eu ia na casa da minha sogra, Lúcia, todo final de semana e dormia lá. Eram nesses dias que ela me contava as coisas ruins que ela tinha feito na vida. E ela era sempre muito atenciosa comigo, sempre demonstrou gostar de mim, mas ela estava fingindo gostar de mim. No final de 2015, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava em um lugar lindo, todo branco, com uma escada bem larga e bonita. Eu subia a escada e um homem me dizia, ele vai morrer. E eu falava, não, por favor, não deixe ele morrer. O homem pegava um livro enorme e me dizia com tanta calma, olhe, está escrito aqui que ele vai morrer. Não tem como não tem como mudar isso. E apontando com um dos dedos, o homem me mostrava que já estava escrito no livro. E eu desci a escadaria chorando muito, desesperada, comecei a implorar para Deus para que aquilo não acontecesse. E logo em seguida eu via uma estrada deserta de terra, cercada por 2 matagais, um de cada lado, e tudo estava muito escuro, pois era noite. Acordei e fiquei com aquele sonho na minha mente o dia todo. Minha mãe me ligou naquele dia perguntando como as coisas estavam e eu contei o sonho para ela. Logo ela assimilou o sonho ao meu irmão mais velho que ia viajar e por onde ele passaria teria uma estrada desse tipo. Então eu orei a Deus para que o protegesse. Passaram-se alguns dias e eu me esforçava para não pensar naquele sonho, porque seria na virada do ano para 2016 que eu apresentaria o Johnny para minha mãe e para os meus irmãos. Naquela altura, eu já não me importava mais com o que a minha família tinha feito comigo. Eu estava tão feliz que eu coloquei na cabeça que todo mundo erra e que não valia a pena guardar rancor. E para mim foi uma virada do ano maravilhosa. E eu estava feliz porque meu irmão tinha chegado de viagem e nada tinha acontecido com ele. Janeiro de 2016 era um final de semana, o Johnny tinha dormido na minha casa na sexta e sábado de manhã ele disse que ia para casa dele. No domingo de manhã, a vizinha da Lúcia me liga, dizendo que tinham matado o filho do Johnny. Liguei para a Lúcia e ela, chorando muito, disse que tinham matado o Tony em uma estrada de terra, escura e deserta, que era cercada por 2 matagais, um de cada lado. Eu gelei, me arrumei e fui para lá. O Johnny estava desesperado porque Tony, o filho que mataram, era muito apegado a ele. Eles eram como irmãos. Os 2 dormiam no mesmo quarto em uma beliche. O Tony tinha 20 anos. A polícia prendeu os bandidos que fizeram isso e a namorada do Tony fugiu para outro estado. A namorada dele ligou para Lúcia e contou que o ex dela deu um tiro no pé dela e a obrigou a ligar para o Tony, porque esse ex não aceitava que ela namorasse mais ninguém. Ela ligou chorando e o Tony foi imediatamente. O ex dela o esperava na estrada que dava acesso à casa da garota. O Tony tinha acabado de comprar uma moto com o dinheiro que recebeu da rescisão do trabalho. E foi assim que a vida do Tony acabou. Nossa. E foi a partir daquele momento que a minha vida mudou muito.
Os meses foram passando, fui demitida da loja. O Breno, né, o namorado da Maia, fez a Maia parar de falar comigo e ela parou. O motivo foi porque o Breno, na virada do ano para 2015, disse na frente de todo mundo que em 2010 falava comigo pelo Orkut e sempre pedia para marcar para a gente se conhecer e eu nunca marquei. Então ele ficou com muita raiva de mim e me bloqueou. Os anos se passaram e em 2014 ele conheceu a Maia e começou a namorá-la e descobriu que éramos irmãs. Assombrados, eu falava com muita gente no Orkut. Era tipo um Instagram que você postava fotos, as pessoas curtiam, comentavam e conversavam. Eu até hoje não lembro que Breno falava comigo pelo Orkut. Eu nem lembro que o Breno falava comigo pelo Orkut. Quando o Breno disse isso, eu disse que eu não lembrava dele, mas ele disse que lembrava de mim sim. Ele falou os detalhes das minhas fotos, que eu sempre colocava uma estrela, e aquilo já fazia uns 4 anos. Bom, e por causa disso ele parou, fez a irmã parar de falar com ela? Bom, voltando para 2016, sem a amizade da Maia, eu me sentia mais triste. Engravidei do Johnny, contei a ele e ele ficou tão feliz. Contamos felizes a notícia para minha mãe, que aceitou bem. Quando contamos para minha sogra, Lúcia, ela odiou a notícia. Eu fui lá falar com ela, mas ela estava com tanta raiva da minha gravidez que rogou uma praga, dizendo que aquela criança não ia nascer viva. Ai, gente, que horror! Eu só ia na casa dela com muita insistência do Johnny e quando ia, não comia nem bebia nada, pois ela dizia que se colocasse o tempero certo, eu abortaria. Olha, ela ameaçava ainda. Eu recebi o dinheiro da indenização de R$4.000 da empresa que eu tinha colocado na justiça em 2012 e usamos esse dinheiro para reformar o meu quarto e comprar as coisas do bebê e fazer exames do pré-natal. Sem perceber, gastamos o dinheiro todo. E mais uma vez sonhei. Uma premonição. Sonhei que o Johnny chegava de moto e logo em seguida eu via o meu bebê em meus braços e eu, chorando de tristeza, dizia: tadinho do meu bebê. Eu não entendi o sonho na época, mas fiquei com medo, porque o bebê no sonho parecia morto. Eu não contei para ninguém, com a esperança daquele sonho não acontecer. Em junho de 2016, eu tive uma dor na barriga e o Johnny me levou para a maternidade. Fiz exames de toque, a obstetra disse que estava tudo bem, mas que eu deveria fazer um ultrassom e que a máquina do hospital estava quebrada, mas estávamos sem dinheiro. Fui na casa de Lúcia pedir emprestado, mas ela, com tanta raiva da minha gestação, disse que não ia emprestar porque não queria saber daquele neto. Fui para casa chorando. O Johnny estava sem emprego, então ele me deixou em casa e disse que trabalharia de motoboy para juntar os R$75 do ultrassom. E trabalhou a noite toda. Pela manhã, quando ele chegou com o dinheiro, eu levantei para me arrumar e foi aí que percebi que eu estava sangrando. Ele me levou para a maternidade e lá recebemos a notícia que não tinha mais jeito. Eu tinha dilatado e a bolsa com o bebê já estava saindo. Nós choramos abraçados. O bebê saiu de dentro de mim, dentro da placenta. Ele ainda estava vivo, mas não sobreviveu. E eu lembrei do que as vozes tinham me dito em dezembro de 2013. E eu tinha anotado para não esquecer que tudo ia dar errado. Foi a pior dor que eu senti na minha vida e a segunda dor que o Johnny sentiu. Eu fiquei internada 7 dias tomando antibióticos. Eu estava com uma infecção e não sabia. E os médicos falaram que foi esse o motivo da perda do meu filho. Eu estava com 5 meses de gestação. Recebi alta, fui para casa e descobri que a Maia tinha saído de casa com o Breno. O Johnny tinha que sair para procurar emprego e trabalhar de motoboy para comprar os meus remédios. Minha mãe foi lá e, para minha surpresa, ela só perguntou quanto eu recebi de indenização e que queria algum dinheiro. Ela disse que um dia os meus irmãos disseram a ela que eu tinha recebido R$40.000. Eu fiquei calada porque, por mais que eu falasse algo, não adiantaria em nada.
porque ela só queria dinheiro. Eu me virei para o lado, pois eu tinha chegado naquele dia da maternidade. E chorando a morte do meu filho, eu a ignorei. Ela foi para a casa da Maia, que estava morando em uma casa no mesmo terreno que eu. Johnny chegou e disse que tinham roubado a moto dele. Ele estava chorando muito, pois levaram o celular e os R$100 que ele tinha feito naquela noite ou naquele dia. Minha mãe voltou e continuou brigando muito, porque ela queria que eu desse o meu cartão e a senha de onde eu tinha colocado a minha indenização. Eu e o Johnny não tínhamos nem forças para falar nada. Só nós dois sabíamos a dor de perder o nosso filho, de perder a moto, de não saber o que fazer. Foi quando o Johnny se levantou e mandou eu pegar uma bolsa e colocar o que fosse de mais importante que a gente ia sair dali. Eu peguei o básico e saímos andando pela rua. Era 11h30 da noite. Minha mãe foi para a casa da Mel, que também ficava no mesmo terreno. Johnny parou um ônibus e disse que estávamos sem dinheiro, e o motorista nos deu carona. Fomos para a casa da mãe dele, eu acho. Minha sogra sempre gostou muito do Johnny. Para ela, ele é um dos favoritos. Por isso, ela abriu o portão e me recebeu muito bem na frente do Johnny. Os dias foram se passando, Johnny conseguiu comprar um táxi e eu saía para procurar emprego, mas não achava. Quando Johnny saía para trabalhar, o pesadelo começava. A Lúcia dizia que ele estava me traindo, e quando eu saía para procurar emprego, ela dizia para o Johnny que eu estava traindo. E foi assim. Foi assim que o Johnny começou a se afastar de mim. Eu que arrumava a casa, fazia comida, eu virei a empregada daquela casa. A Lúcia me tratava muito mal. Quando alguém chegava para visitá-la, ela me mandava ir para o quarto. Ela mandava eu preparar a comida de um jeito que sabia que o Johnny não gostava. E quando o Johnny reclamava, ela dizia que eu que quis fazer daquele jeito. Tudo piorou. A Lúcia me dizia que eu ia morar debaixo da ponte. Dizia que o Johnny não me queria porque a minha pele era escura e eles eram claros. Ai, meu Deus. Que ninguém sentia a minha falta. Que graças a Deus que eu tinha perdido o bebê. Não dá nem para acreditar que existe gente assim, né? Eu e o Johnny nos afastamos um do outro cada vez mais e mais. Tudo isso foi demais para mim. Até que em janeiro de 2017, eu tentei contra a minha vida. A Lúcia me encontrou, ligou para o Johnny e me levaram ao hospital. Me recuperei, os meses foram passando e nada mudou. Em julho do mesmo ano, consegui um emprego em uma fábrica e disse ao Johnny que eu ia embora daquela casa, que se ele quisesse vir comigo, tudo bem, mas se ele não fosse, iríamos terminar. Eu estava me preparando para ir embora, pois Lúcia me deu 3 meses para sair da casa dela. E eu tive um sonho. Eu sonhei que algo puxava as pernas da Lúcia. E esse ser dizia: "Ela é minha esposa, vim pegar o que ela me ofereceu." Enquanto aquele ser puxava as pernas da Lúcia, eu orava para Deus não permitir que aquilo acontecesse. Lúcia evocava muitos espíritos ruins. Ela ia para a encruzilhada quando era mais nova e oferecia as suas pernas, os seus cabelos e os seus olhos para esses seres, para que ela tivesse mais beleza e mais poder. Sobre essa parte da história de Lúcia, eu farei um outro relato, porque esse aqui já está muito longo. Bom, mas voltando. Em outubro de 2017, a Lúcia feriu o pé. Ela tem diabetes. O ferimento nunca cicatrizou. O pé necrosou. Ela teve que amputar a perna. O Johnny ficou o tempo todo com ela no hospital, ela só vinha para casa de vez em quando. Eu avisei o Johnny que eu ia embora como a Lúcia tinha me pedido. No outro dia, o Johnny me ligou dizendo que Lúcia estava pedindo para que eu ficasse, pois ela ia precisar de mim. Ah, agora quer que fica? Porque vai precisar. Eu concordei em ficar. Se eu pudesse comprar uma cama para não dormir mais no chão. E ela concordou. Ah, eu concordei em ficar se eu pudesse comprar uma cama para não dormir mais no chão. E dormia no chão ainda por cima. E aí ela concordou. Sim, assombrados, eu e Johnny dormíamos no chão, porque a Lúcia não deixava a gente dormir na beliche que era do Tony. Cuidei dela,
Tive muita paciência com ela, cuidei dela como gostaria que cuidassem de mim. Os meses se passaram e em fevereiro de 2018 eu descobri que estava grávida de novo. Conversei com o Johnny sobre nos mudarmos e ele aceitou. Lúcia ficou com raiva da gravidez, mas eu estava tão feliz que eu nem liguei. Em julho de 2018 nos mudamos para uma casinha e eu sonhei com meu pai me mostrando Maia. Semanas depois, minha mãe me ligou, pois eu não troquei de número. Voltamos a nos falar e ela percebeu que eu não era mais a mesma, que ela não ia conseguir me manipular como antes. Convidei minha mãe para ir lá em casa e ela me contou que Maia estava muito triste, que Breno havia terminado com ela. Eu entrei no Face da Maia e deixei um recado com o meu número para ela me ligar. Ela me ligou e chorando disse que há um mês rezava todos os dias para que o nosso pai a ajudasse de alguma forma. Eu, chorando, contei que sonhei com o nosso pai e que ele no sonho me mostrava a Maia chorando. Ela foi na minha casa, fizemos as pazes e eu a convenci de que ela tinha que sair de perto da nossa mãe para poder ser feliz. Ela saiu de lá. Meses depois, o Breno pediu para voltar. Ela aceitou. Hoje eles são felizes. Eles têm uma família linda e eu e Breno nos falamos normalmente. Ele entendeu que em 2010 eu falava com ele como amiga. Nunca falei nada que o fizesse pensar diferente. E ele viu que ama a Maia. Minha filha nasceu em outubro de 2018. Lúcia amou a minha filha tanto que parou de tentar me prejudicar e resolveu apoiar o meu relacionamento com o filho dela. Em 2020, eu e Johnny nos mudamos para uma casa maior. E foi no dia da mudança que o caderno que eu anoto os sonhos, as visões e o que as vozes falam caiu de cima da cama, bem na página em que dizia: tudo vai dar certo. Não, na verdade, tudo vai dar errado. Você vai ser mãe adotiva de 4, o nome de um deles é fulano, tudo vai passar. Eu tinha ouvido a voz me falar isso em dezembro de 2013 e nós já estávamos em 2020. E foi aí que eu entendi que nem tudo que eu sonho ou as vozes falam acontecem na mesma hora. Porque tudo isso que elas me falaram demorou 7 anos para se concluir. E realmente tudo aquilo passou. Hoje em dia, Lúcia dá conselhos para o Johnny me fazer feliz. Em 2021, eu tive Covid. Como contei para vocês nos relatos Meu Mundo Espiritual, Espírito da Morte na UTI e um milagre em uma viagem astral. Quando voltei do hospital para casa, Lúcia me recebeu cantando muitos louvores. A Mel e minha mãe ficaram com raiva por eu ter sobrevivido, como contei no relato Lâmia, Devorador de Crianças. Minha sogra já me chama de Nora. Ela pede perdão pelo meu bebê, que eu perdi. Ela disse que estava assim com o dinheiro e sabia que eu e o Johnny... sabia que eu ou Johnny iria pagar, entendeu? Era só emprestado, ia devolver o dinheiro. Ela sabia, ela tinha o dinheiro e sabia que eles iam devolver. Mas ela estava com tanta raiva que só conseguia me desejar o mal. Eu falo para ela que eu nunca a culpei por nada. Ela também se desculpou por tudo que me falava e eu também a perdoei. Hoje eu e Johnny estamos bem, graças a Deus. Lúcia é uma boa avó e uma ótima sogra. Nós moramos em frente à casa dela, é só atravessar a rua. Uma vez na semana eu vou lá para fazer companhia para ela. Assombrados, agora vocês sabem o porquê eu disse que ela era uma maledite na minha vida. Às vezes tudo dá errado em nossas vidas e a gente acha que não tem mais saída. Mas tem sim, tudo passa. Toda dor passa. Precisamos ser fortes e, quando for possível, se afastar das pessoas que nos fazem mal. Hoje em dia, falo só bom dia com a minha mãe. Ela se afastou de mim quando percebeu que não podia mais pisar em mim. Eu não desejo nada de ruim para ela. Em outro relato, eu vou contar o motivo da minha mãe me odiar tanto. A minha sogra quis mudar e mudou, graças a Deus, para melhor. Espero ter ajudado alguém contando essa parte da minha vida. Ana, muito obrigada por nos dar esse espaço. Isso é tão importante para mim, ouvir os relatos das outras pessoas e poder contar o meu.
Beijos e beijos. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar sua história com todos nós. Também acho que isso é importante para outra pessoa que às vezes está passando por isso, às vezes precisa escutar uma história assim, para dar um clique, alguma coisa. Eu acho que é bem interessante essa troca, não é? E olha só, gente, a sogra, que eu já tava aqui falando, meu Deus, e mudou. E agora, tá vendo? As coisas ainda mudam. E ela perdoando ali, ajudando, fosse outra também já podia falar, agora que você se vira, quero que se lasque também, que eu vou embora. Não é? Mas não, ela ficou, ela ajudou, apesar de tudo. Essa atitude dela, de estar sempre ali também, apesar de tudo, ajudando, sendo branda, assim, eu acho que pode ter ajudado na mudança da sogra dela também, né? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.